Se eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Se eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Se eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Que o Espírito Santo nos ilumine, para que assim a gente possa ser também luz para o nosso irmão, para a nossa irmã. Iluminados e iluminada pelo Espírito Santo do Senhor, e conectados e conectadas com o nosso Criador, nós queremos também fazer os nossos pedidos, as nossas preces. Vamos nesse momento rezar pelo Cleidinaldo Pereira, pela Tereza, pelo Riceller, pelo Luiz Carlos, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Amaruli. Rezemos também pela Solange Oliveira, Joana Lucivânia Martins, seu Francisco do Terço, Carla Graciene Silva Soposto Reis e Cássio Leonardo Silva Soposto. Vamos também lembrar e trazer presente para a nossa oração a Dona Bárbara Costa Carvalho e a Dona Francisca e família, Maria de Lourdes Feitosa, Marta Nunes e Rita Nunes, Isilda, Robério Raimundo, Joaquim Siqueira, Ana Águida, Jorge e Cristina, Francimado Pedro Raimundo, Dona Edith Soares da Silva, Maria Rosa e família, Iranilde lá de Uiú, e Dona Edith também de Uiú, Hugo Costa e Esté Costa, Miguel Barros, Richarlison, Ana Gabriela, Maria Rita, Cecília e Pedro Miguel. Vamos rezar por todos os nossos irmãos, nossas irmãs, que se encontram neste momento desempregados e desempregadas. Rezemos também pelos nossos irmãos e irmãs que estão doentes nos hospitais e nas suas residências, trazendo presente os nossos idosos, as nossas idosas, os cuidadores e cuidadoras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho, nós vamos refletir nesse dia de hoje, está em Marcos capítulo 1, do versículo 7 ao 11. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. E pregava, depois de mim vai chegar alguém mais forte do que eu, e eu não sou digno nem sequer de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu batizei vocês com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. Nesses dias, Jesus chegou de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo que Jesus saiu da água, viu o céu se rasgando e o Espírito, como pomba, desceu sobre ele, e do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti encontro o meu agrado. Em ti encontro o meu agrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje trata do batismo de Jesus. Então, João Batista, como a gente já vem refletindo nesses dias, ele anunciava a vinda de Jesus. E ao mesmo tempo ele dizia que tinha alguém muito mais forte do que ele, né? E que tinha o poder de nos batizar com o Espírito Santo de Deus. O batismo de João era de arrependimento, de conversão, de mudança de vida.
porque ele estava ali para preparar os caminhos do Senhor. Era essa a missão de João Batista. Quando Jesus recebe o Espírito Santo, é interessante, quando ele recebe o batismo, logo aparece Deus falando, né? Dizendo: esse é o meu filho muito amado. É interessante lembrar que Jesus ele não tinha pecado. Ele não tinha nenhum pecado, mas ele quis se submeter ao batismo de João. Ele não tinha necessidade de ser batizado por João, mas ele quis se submeter ao batismo de João para abrir os caminhos para nós. Olha que interessante, para abrir os caminhos para nós. E quando Jesus recebe o batismo, o próprio Deus, é o próprio Deus que diz: Tu és o meu filho amado, em ti, né? Em ti ponho o meu bem-querer. Então, quando a gente também batiza, no dia do nosso batismo, certamente Deus também disse isso para nós. Tu és o meu filho ou minha filha amada, em ti eu ponho o meu bem-querer. Em Jesus, nós também somos batizados e com ele também recebemos as graças, também recebemos as bênçãos do seu Espírito, né? Do seu Espírito de amor. Então, em Jesus, nós também recebemos a bênção, nós também recebemos a graça. Nós também recebemos uma missão. É no batismo que a gente recebe uma missão, a missão de cuidar, né? De cuidar dos irmãos e das irmãs. No batismo, a gente se torna irmãos e irmãs um dos outros. E o fato da gente ser irmão, da gente ser irmãs, isso a gente já assume, né, a missão de cuidar. Quando a gente tem um irmão de sangue, uma irmã de sangue, a gente cuida, né? A gente ama, a gente cuida, a gente se preocupa. Quando a gente recebe o batismo, a gente também se torna irmão e irmãs uns dos outros. E aí precisamos cuidar mais. Por isso, nós somos todos os dias enviados por Deus. Esses dias a gente tem refletido, né, o chamado dos discípulos, mas também quando a gente reflete o chamado dos discípulos, a gente também reflete também, a gente também pensa também no nosso chamado. Deus nos chamou. E é interessante que quando Deus fala, né, com Jesus, aí o texto diz que o céu, né, o céu se abriu e o Espírito Santo desce como em forma de uma pomba. E o céu se abre todos os dias. Quando a gente reza, a gente alcança o céu. O céu desce para a terra e a terra sobe. Isso quando a gente reza com sinceridade, quando a gente se coloca diante de Deus. Por isso que é bom a gente todos os dias tirar um tempo para a gente rezar, para a gente refletir, para olharmos para nós mesmos, para ver se a gente realmente, né, se nós estamos realmente fazendo a vontade de Deus. A gente precisa rezar, mas como batizados nós somos filhos e filhas, né, amados e amadas de Deus. E mais uma vez a gente recebe as bênçãos, as graças do Espírito Santo de Deus. Então, que esse dia de hoje seja um dia de muita reflexão, um dia para a gente olhar para nós, para a gente olhar para o nosso batismo, lembrar que a gente assume uma missão, a gente assume cuidar, né, da igreja, cuidar das pessoas, cuidar dos nossos familiares, cuidar dos nossos irmãos e das nossas irmãs em Cristo. Que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.